Olá, boa noite. Saúde não é caso de emergência no Brasil. Pelo menos é o que se deduz quando o assunto vai parar na Justiça. Atualmente existem 240 mil processos em tramitação nos fóruns brasileiros tratando de questões relacionadas a planos médicos e a pedidos de cirurgia, internações, tratamentos e remédios. Nesta edição, vamos discutir a proposta do Conselho Nacional de Justiça de criar tribunais específicos para tratar as questões de saúde. E veja também outras notícias importantes de hoje. Na terceira reportagem da série Belo Monte, uma usina polêmica, vamos mostrar o impacto da obra sobre tribos indígenas do Pará. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, proíbe a venda de novos chips para telefone celular da TIM, Claro e Oi. Servidores federais em greve tentam invadir o Ministério do Planejamento em Brasília e entram em choque com a polícia. 2 ministros do governo sírio e o cunhado do ditador Bashar Assad morrem em atentado à bomba na capital Damasco. Liberado nos Estados Unidos um novo medicamento para combater a obesidade. Participam da edição de hoje o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e o advogado e ex-secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Eduardo Muylaer. O Conselho Nacional de Justiça estuda a criação de varas específicas para julgar mais de 200 mil processos relacionados à saúde. Yara recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 1996. O plano de saúde se negou a pagar o tratamento, que ela só conseguiu fazer com a ajuda de amigos. Em 1999, a empresária entrou na justiça contra o plano. Ganhou a causa, mas até hoje, 13 anos depois, não recebeu o dinheiro, porque o perito nomeado pelo juiz não concluiu os cálculos. Eu acho que elas contam com essa demora das instituições nossas, porque quanto mais tempo vai passando, elas vão ganhando tempo, aquele valor vai se desvalorizando. Fica até um casamento desgastado entre advogado e cliente, porque o cliente, ele não aguenta mais, ele quer ver o final. Nós também queremos ver o final, né? Então esse descrédito é que acaba indo para a sociedade. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, tramitam hoje na Justiça Brasileira quase 241 mil processos referentes à saúde. São Paulo é o estado com maior volume, 49.395 processos. O presidente da Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo orientou os desembargadores a dar prioridade às causas relacionadas à saúde. O juiz especializado, ele julga muito mais depressa, ou tem condições de julgar muito mais depressa um processo. Ele já tem aí na cabeça a lei, a doutrina, a jurisprudência, enfim, as fontes do direito. Para agilizar o andamento dos processos relacionados à saúde, o Conselho Nacional de Justiça estuda a proposta de criação de câmaras específicas. A ideia é ter magistrados e auxiliares especializados em cuidar desde processos contra o Estado para garantir, por exemplo, o fornecimento de medicação até problemas com planos de saúde. E isso faz com que o consumidor tenha uma resposta do judiciário mais rápida e mais pronta. Então, muito bom, parabéns ao CNJ. Agora, aguardamos que o CNJ faça isso também com outras questões que atolam o judiciário brasileiro. Como é que vocês veem essa proposta de tribunal especializado para tratar essas questões de saúde? São 241 mil processos hoje no Brasil nessa área. A meu ver, Márcia, é uma iniciativa fantástica. O CNJ, mais uma vez, mostra grande sensibilidade, porque eles têm de Brasília um pouco a radiografia do sistema judiciário brasileiro e de onde estão os nós que precisa, então, desembaraçar. E essa questão da saúde, evidentemente, é de absoluta prioridade. Quem tem um problema grave de saúde precisa de uma solução judicial. Às vezes um plano de saúde não está te atendendo, a pessoa pode morrer, e eu acho que uma justiça especializada que conheça o problema e que evite também soluções absurdas, mas que ataque onde realmente há necessidade, parece fundamental. Saldiva. Eu acho que a resposta, eu concordo plenamente que é uma grande iniciativa, mas e tem que existir talvez não só um juiz que conheça a jurisprudência ou a doutrina, mas também um suporte técnico para isso. Porque você tem, de um lado, planos de saúde que são muito baratos e não vendem saúde. Quando a coisa cresce para mesmo,
tratamento oncológico, que é caro, você vai pegar uma droga de segunda ou terceira linha, isso é muito caro. Então eles tiram e o paciente, eles contam ou com digamos, a lerdeza do sistema, ou então com o paciente, infelizmente, vir a falecer. Agora, existem também algumas demandas que alguns laboratórios tentam impingir remédios que não têm eficiência comprovada, são muito mais caros. Quando você perde a patente, porque você tem um tempo de patente, você lança uma nova modificação de um sal e vende isso por um preço muito maior. E aí você começa a colocar isso e o juiz às vezes não tem base técnica para decidir. Então ele manda pagar caro uma coisa que não tem efeito. Mas se é um tribunal específico, não vai ter um suporte técnico? Então, acho que essa que eu gostaria de saber. Devia ter um apoio. Eu faria isso com as universidades das diferentes áreas, né, para você poder ter quem não tenha rabo preso tanto de um lado quanto do outro. Quer dizer, tem que decidir quando é ruim. Isso, então, por exemplo, quando você tem uma solicitação cabível, como dessa senhora, tem que pagar. Agora, quando é descabida, também tem que dizer que não vale a pena fazer isso. É o que a gente espera da justiça, né? Então, mas isso é do bem, não é? A gente só fica falando coisa ruim, às vezes, no jornal, só notícia ruim, a gente está falando uma coisa legal. As operadoras de celulares Oi, Claro e TIM estão proibidas de vender novos chips a partir de segunda-feira. O motivo, segundo a Anatel, é a baixa qualidade dos serviços prestados. Longas interrupções nos serviços e muitas falhas nas chamadas são as principais queixas dos consumidores, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. Em cada estado, a empresa com maior número de reclamações será punida. A TIM não poderá vender chips em 19 estados, a Oi em 5 e a Claro em 3, um deles o estado de São Paulo. Juntas, elas detêm 70% do mercado nacional. Caso descumpram a medida, podem ser multadas em R$200 mil por dia. É uma ação que a Anatel está adotando no sentido de fazer uma reversão abrupta nessa tendência que se iniciou a partir de janeiro, nesse crescimento de reclamações. Nossa expectativa é que essa ação não se repita muito tempo, é uma ação realmente dura, mas a expectativa nossa é que as empresas rapidamente venham de volta para os patamares de qualidade estabelecidos. As vendas só poderão ser retomadas após a apresentação de planos de investimento, o que deverá ser feito em no máximo um mês. Na segunda-feira, o Procon de Porto Alegre já havia suspendido a venda de linhas de telefones móveis e internet 3G das operadoras Claro, Oi, TIM e Vivo por má qualidade na cobertura do sinal. A operadora Oi alega que a Anatel não considera os investimentos realizados em melhoria da rede nos últimos 12 meses. A Claro informou que foi surpreendida com a decisão e que vai apresentar prontamente o plano de investimento à Anatel. A TIM classifica a suspensão como desproporcional e alega que vai afetar a concorrência no setor. A empresa informou que vai tomar as medidas necessárias para restabelecer as atividades. É uma medida dura, mas eu acho muito boa. Outra notícia boa. Hoje nós estamos dando fazendo duas boas notícias. Eu estava pensando em lançar uma nova rede, que é a Morto, que é quando o celular fica no estado fundamental nos horários de pico, né? Então, vocês tiveram já problemas como usuários de telefonia móvel? Olha, é um exercício de paciência. Eu acho que eles têm um processo de você aprender a dominar a sua ira quando você está num teleatendimento daqueles, vendo musiquinha, não sendo resolvido, eles começarem a vender planos que você não pediu e na hora que você precisar não vem. Tá aí um monte de gente que trata o consumidor como se fosse de segunda linha, cobrando preços de primeiro mundo. Então, não vende enquanto não se acertar. Está muito bem feito. Como é que você avalia esse desrespeito ao consumidor, especialmente por essas operadoras de telefonia móvel? Não, eu estou de pleno acordo com o Saldiva. Eu já tive problema, pessoas da minha família já tiveram problemas de chegar até a beira de um ataque de nervos e as operadoras com muita frequência tripudiaram sobre o consumidor brasileiro. Então agora quando vem uma reação, felizmente vem uma reação, agora elas protestam, acham que é um exagero. O exagero é o que nós sofremos durante muito tempo. Descabido é o que eles fazem. Não é o que o governo... O pessoal fica todo... Quando é no joelho deles que pisaram, aí o pessoal fica nervoso, né? Eu estou há 3 meses esperando uma conta detalhada. Pois é. Então, enquanto isso, você pode ir no meu plano de coisa que é o morto. Quer dizer, como não funciona, você fala com eles, está todo mundo morto mesmo. Muito bem. Violência na Síria, atentado na capital Damasco, mata 4 oficiais do alto escalão do país que enfrentam um grave conflito do ano passado.
O ataque aconteceu nesta quarta-feira contra a sede de segurança nacional da capital. Uma bomba foi detonada no prédio durante encontro de ministros e autoridades de defesa. Os mortos são o ministro da Defesa da Síria, general Daoud Abdel Raja, o cunhado do presidente Bashar al-Assad e vice da pasta, Assef Shaukat, o general Hussam Turkmeni, chefe da célula de crise criada para combater a rebelião síria, e o ministro do Interior, Mohammed Ibrahim al-Shahar. Além das mortes, diversos feridos foram levados para hospitais. Após o atentado, rebeldes apareceram dançando nas ruas para comemorar a morte do ministro da Defesa. O exército sírio prometeu perseguir os autores dos ataques, em comunicado lido na rede de televisão oficial do país. O presidente Bashar al-Assad já nomeou o chefe do Estado-Maior, Fahad al-Freij, como novo ministro da Defesa. A crise fez a ONU adiar para amanhã a votação do projeto de resolução sobre a Síria, que aconteceria na tarde de hoje. A informação é do embaixador russo das Nações Unidas, Vitaly Churkini. O pedido de adiamento foi feito pelo enviado da ONU e da Liga Árabe à Síria, Kofi Annan. Na opinião de vocês, o quanto este atentado desestabiliza o governo sírio? Bom, o que nós estamos vendo é que a Síria está vivendo um momento da maior gravidade. Se nós observarmos as manchetes dos jornais internacionais agora à noite, é muito interessante. Veja, diz o Financial Times, atingido o coração do regime. Le Monde, parte do poder foi decapitado. O próprio Estadão Noite diz não há mais chance de paz na Síria. E é curiosa a manchete da Reuters agora à noite, que diz mistério. Onde está Assad, que não aparece mais publicamente desde o atentado? E pergunta a Reuters, será que o regime está desmoronando? Tudo indica que a guerra vai ser cada vez mais cruenta na Síria. Aparentemente o poder está muito enfraquecido, eles vão tentar reagir com muita violência e a comunidade internacional está perplexa, porque a Rússia e a China estão bloqueando a solução que poderia obter um consenso nas Nações Unidas, e o que se vê é que qualquer solução nos próximos dias vai ser muito sangrenta. Agora, existe uma omissão da diplomacia internacional? Muito difícil dizer se é uma omissão, porque também a entrada violenta de força internacional provavelmente não ia resolver o problema. E caindo o regime e subindo os rebeldes, vamos imaginar a hipótese, não há nenhuma segurança, nenhuma certeza de que vai haver uma restauração de democracia ou uma pacificação no curto prazo. Ou seja, mesmo que haja uma mudança de regime no curto prazo, ninguém sabe o que vai acontecer na Síria. Eu acho que tinha mais razão para entrar na Síria hoje do que tiveram para entrar no Iraque. E quer dizer, na época quando interessava, entendi, você vai e entra com tudo. Agora que está morrendo civil, está tendo essa banha de sangue, você não entra. Então aí eu acho que, na minha opinião, eu acho que está faltando, pelo momento de eleitoral nos Estados Unidos e a própria crise na Europa, o pessoal está escondendo os pruridos morais embaixo de um interesse econômico importante. E nada garante que os rebeldes vão fazer um bom governo se assumirem, né? Não é nenhuma garantia. E uma parte, inclusive, dos grandes especialistas e conhecedores acham que não é o caso de uma intervenção militar estrangeira, que bem ou mal os sírios precisam encaminhar uma solução e que o esforço da comunidade internacional deve ser de paz e não de guerra. Veja a seguir a terceira reportagem da série Belo Monte, uma usina polêmica. Hoje vamos mostrar o impacto da construção da usina para a população indígena do Pará e a adaptação a uma nova realidade.